Queridos irmãos, hoje nós celebramos a festa de São Lourenço, o primeiro dos 7 diáconos da Igreja de Roma, que nos tempos do Papa São Sisto foi nomeado por ele como arquidiácono ou arcediago, ou seja, o primeiro dos diáconos da Igreja de Roma, que era aquele que respondia pela administração dos bens temporais. Antigamente os diáconos, e especialmente o arquidiácono, o primeiro dos diáconos, era aquele que era o ecônomo, cuidava dos bens da igreja da qual ele era responsável, né? da diocese. O São Lourenço era o arquidiácono da diocese de Roma, portanto, abaixo do Papa, era o primeiro homem. Era aquele que respondia pela administração da diocese de Roma. E, ao mesmo tempo, era aquele que fazia os donativos aos pobres. O ecônomo não apenas cuidava dos bens, mas também cuidava de todo o serviço da caridade que a igreja tinha. Por isso, a primeira leitura recolhe esse trecho da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, em que São Paulo fala sobre doar com alegria, justamente em referência a essa dimensão do ministério diaconal de São Lourenço. Ora, naqueles dias foi ordenada uma perseguição com o extermínio sumário do Papa, dos bispos, dos padres e dos diáconos. Todos deveriam morrer. Então, São Sisto foi martirizado com alguns diáconos no dia 6. A liturgia celebra essa ocorrência no dia 7 de agosto, porque no dia 6 é a transfiguração do Senhor. E conta a tradição que, enquanto ia ao martírio, São Lourenço chorava muito, porque eles iam ser martirizados e ele não. Então São Sisto se voltou para ele e disse: tranquiliza-te, daqui a 3 dias serás martirizado. E de fato foi. Em primeiro lugar, queriam os bens da igreja. A igreja naquela época, século IV, era muito pobre. São Lourenço mostrou quais eram os bens da igreja, mostrou os pobres. E disse: estes são o nosso tesouro. E ele mesmo já tinha se encarregado de distribuir tudo aquilo para os pobres, justamente para que não caísse nas mãos dos pagãos. Então, ele foi levado para a tortura. E foi torturado dos modos mais terríveis possíveis. Apedrejado, foi perfurado, por diversas vezes foi açoitado. E nunca ele minimamente cedeu a nenhuma das sugestões que aqueles homens lhe davam de que apostatasse. Na verdade, eram 2 as possibilidades. Os cristãos poderiam apostatar, ou seja, queimar incenso para outros deuses, ou também poderiam cometer pecado contra a castidade. Isso também era considerado algo louvável e algo que mostrava que eles tinham abandonado o cristianismo. Tão grande era a virtude dos cristãos.
a virtude da castidade dos primeiros cristãos. Ora, não tendo conseguido nada, então condenaram São Lourenço ao suplício, ao martírio da grelha. Ou seja, colocaram-no numa grelha e começaram a assá-lo ao fogo, ainda vivo. Quando já tinham queimado bastante bem as suas costas, conta-nos Santo Ambrósio, que ele mesmo disse: as costas já estão queimadas, agora podem virar para queimar a frente. Então queimaram toda a frente, e os padres da igreja diziam que esse martírio significava que, mais ardente que o fogo exterior, era a caridade que abrasava o coração de São Lourenço. A tal ponto que, na liturgia de hoje, há uma antífona dos Salmos, do ofício divino, em que aparecem umas palavras postas na boca de São Lourenço: por ti eu queimei as minhas carnes. Ora, queridos irmãos, no Evangelho Nosso Senhor diz que quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Nós, infelizmente, queremos acariciar a nossa carne. Queremos dar à nossa carne prazeres, satisfações, gostos. Nós mimamos a nossa carne. Diferentemente de São Lourenço, que, sendo exposto ao martírio, como aqueles 3 jovens mancebos na fornalha de fogo do livro de Daniel, ele resistiu até o fim, e aquele fogo lhe pareceu pouco para a sua carne, porque a sua alma estava abrasada de um incêndio muito mais poderoso, que é o amor divino. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a tratar com rigor a nossa própria carne, a tratá-la com disciplina, a tratá-la sem piedade, sem nenhum tipo de complacência. Nós precisamos amar a penitência, precisamos pedir ao Senhor que Ele nos conceda amar o sacrifício, amar essa atitude de fazer pouco da própria vida neste mundo. Porque a verdade é que nós queremos estar bem aqui. Mas nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, ajuda-me a não ter dó da minha carne, a não ter compaixão da minha carne. Ajuda-me a queimá-la por ti, não num fogo material, mas num fogo de caridade, de amor sobrenatural. Inclusive porque, se nós ficarmos o tempo todo nos mimando, possivelmente teremos de queimar no fogo do inferno. E esse fogo não se apaga, é eterno. Vamos pedir a Deus que nos ajude, em todos os aspectos que nós precisamos, a ser mais disciplinados, mais exigentes conosco próprios, menos compreensivos, menos tolerantes. Eu fico impressionado como, por amor próprio, os homens são capazes de fazer grandes sacrifícios físicos. Estão acontecendo agora as Olimpíadas, né? Eu não assisto, não costumo assistir televisão, mas sei que estão acontecendo esses jogos e os atletas
quantos sofrem para poderem competir numa prova. Dores, contusões, deslocamentos, inchaços. Eles estragam a saúde. Há muitos atletas que, quando chegam aos seus 35, 40 anos, já estão totalmente estourados. Assim como algumas bailarinas também. Tanto dançar balé, ficam com doenças e tudo mais, né? Ósseas e coisas do tipo. Agora, quando alguém diz assim, por amor a Deus, eu fico sem comer, por amor a Deus eu fico sem dormir, por amor a Deus eu castigo o meu corpo, eu me privo disso, daquilo, eu assumo uma penitência, logo todo mundo se escandaliza. Oh, que coisa ridícula, que absurdo, que obscurantismo, que coisa do passado, Deus não quer isso, né? Aí pega aquele versículo, eu quero a misericórdia e não o sacrifício, né? Como se a misericórdia fosse uma coisa fácil de praticar e não exigisse renúncia, cruz, etc, etc. É hipocrisia. Quer dizer, pelo amor próprio, vale tudo. Por amor de Deus, não, Deus não merece nada. Então, nada de penitência, nada de sacrifício. Vamos pedir ao nosso Senhor que nos dê coragem. Nós precisamos pedir. Isso Ele concede a quem lhe pede. Nós temos que pedir. Às vezes nós pedimos a Deus, né? Senhor, me dá um emprego. Eu quero prosperar economicamente. Eu quero uma cura. Eu quero uma libertação. É difícil alguém dizer, Senhor, me dá a virtude da penitência. Eu quero ser mais mortificado. Senhor, me dá coragem de jejuar mais. Me dá coragem de me penitenciar mais por Ti. É difícil alguém pedir isso, né? Porque todo mundo só pede coisas que agradam a carne. Nós precisamos pedir a Deus. E às vezes, Deus concede depois de anos e anos e anos de insistência, porque nós somos fracos. Todos nós, queridos irmãos, somos fracos, somos frágeis. Somos pecadores. Temos tantas limitações. Temos que andar nesse mundo com muito temor, curvando a nossa cabeça diante de Deus, porque somos indignos. É verdade? Peçamos, portanto, a Deus, por intercessão de São Lourenço, que nós amemos mais a outra vida a ponto de estragarmos um pouquinho essa por amor de Deus. Como os santos faziam. Sempre temperavam tudo com o sal da penitência, da mortificação. Tudo. Em nada estavam plenamente à vontade. Que nós sejamos um pouco assim, então entenderemos que Deus não nega nada às almas que são mortificadas.